Oi, oi pessoal! Vamos chegando, vamos entrando. Aqui é a Day Ribeiro, sou engenheira ambiental do Instituto Arapoti e a gente está aqui para uma oficina muito especial. Mas antes disso, deixa eu apresentar o próprio Instituto Arapoti. Enquanto isso, checa para mim se você está me escutando bem, porque eu estou de máscara. Pode ser que você não esteja escutando bem. Dá um joinha aí, tem as meninas que estão olhando a transmissão. Confirma para mim se vocês conseguem me escutar, tá bom? Porque eu estou de máscara. O Instituto Arapoti, ele trabalha germinando ideias sustentáveis. Ele implanta sustentabilidades em bairros, condomínios e escolas também. E a sustentabilidade completa em 5 categorias, na parte de resíduos, na parte de água, de energia limpa, efluentes, que é o esgoto, e qualidade de vida. E é na hora da qualidade de vida que a gente gosta de implantar hortas comunitárias. E falando em horta, o tema de hoje, qual que é? A gente entender um pouco mais sobre como controlar pragas e doenças. E para isso, eu trouxe um convidado muito especial, que é o Juarez Martins, que é do Horta Linda. Melhor do que... Chega aqui, Juarez. Melhor do que eu te apresentar, um grande parceiro, está com a gente aí já há um bom tempo. A primeira coisa que a gente trabalhou junto foi no Congresso de Práticas Sustentáveis no Lar. Estava até recordando do dia desse, né? Parece que foi ontem, mas depois a gente vê que já tem um tempo, né, Juarez, que a gente está trabalhando em parceria. Mas conta um pouquinho de você, Juarez. Então, como a Day falou, meu nome é Juarez Martins, eu sou da Horta Linda. A Horta Linda é uma pequena empresa, um empreendimento familiar daqui de Brasília, que faz hortas em escolas, apartamentos, casas das pessoas. E a gente também tem um projeto que chama Uma Horta em Cada Porta, que é um projeto de voluntariado que ajuda pessoas que não podem pagar para ter uma horta na sua casa. A gente ajuda essas pessoas a fazerem as hortas delas, sem cobrar por isso, e às vezes a gente consegue financiamento para todos os materiais, então a pessoa vai ganhar uma horta e o treinamento para administrar a horta daí para frente. Então, a Horta Linda faz isso. Muito legal, um grande conhecedor, também é um representante da agricultura urbana aqui no DF, né? A gente sempre está na luta de defender essa questão da gente ter espaços ociosos em Brasília, mas acho que essa ideia se replica ao mundo inteiro, né? A gente já tem exemplos de hortas em espaços públicos no mundo inteiro e a gente justamente gosta dessa ideia da gente ter acesso a alimentos orgânicos, que eu sei que a gente quer alimentar a nossa família com alimentos orgânicos, mas comprar um pé de alface a R$4, para quem tem família grande, não é fácil, né? Então é uma forma da gente ter acesso aos alimentos orgânicos saudáveis, zero agrotóxicos, chega da gente prejudicar a nossa saúde de uma maneira que fique mais barata, né? Então, você falando dessa importância da agricultura urbana, essa semana eu recebi até um documento, um estudo da FAO. A FAO é aquele órgão das Nações Unidas que cuida de alimentação e agricultura no mundo todo, né? Uhum. Mas assim, tem dados impressionantes. Isso que a gente faz aqui em Brasília, você também é do movimento de agricultura urbana daqui do Distrito Federal, e o que a gente faz aqui em Brasília, isso é replicado, isso acontece no mundo todo, como você acabou de dizer, mas assim, com números muito grandiosos. Essa semana eu recebi, então, eu estava falando que recebi um documento da FAO, que diz que somos 800 milhões de pessoas no mundo inteiro que fazem Olha, 800 milhões é a mesma coisa. E dessas 800 milhões, mais ou menos 130 milhões fazem isso comercialmente. São hortas comunitárias que ainda conseguem vender seu excedente. E sabe quantos empregos diretos mesmo são gerados pela agricultura urbana? Não são empregos assim, que a pessoa está na cadeia. Não, pessoa que trabalha mesmo na agricultura urbana e que vive disso. 100 milhões de pessoas. Nossa. E uma coisa muito legal é que muitas dessas pessoas são mulheres. Olha, isso é muito mulherada! bacana. A maioria são mulheres. E pessoal, no vídeo, nessa oficina de hoje, a gente está transmitindo para vocês sobre o controle de pragas e doenças. A gente vai dar 7 dicas aqui. 7, tá? A gente vai falar sobre adubação, que é essencial. A gente vai falar sobre plantas companheiras e antagônicas. E o Juarez trouxe aqui um exemplo lindo para a gente poder falar sobre isso. A gente vai falar como você, com coisas de casa mesmo, você pode construir algumas caudas. A gente vai começar com a cauda dos fungos, depois de pulgão, depois de lagarta. E depois, se você não quiser adotar esse método caseiro ou tiver alguma dificuldade com essas caudas naturais,
tem como você comprar nas lojas agropecuárias um óleo de NIM e também uma outra calda que chama calda bordaleza. Então no final do dia você vai ter 7 dicas de controle de pragas e doenças. Vamos começar com a primeira? Vamos falar de adubação? Fala aí, Juarez. Porque, na verdade, quando acontece de ter uma praga na horta, um problema na horta, é porque tem um problema de descontrole no ambiente inteiro. Não é só uma doença que as plantas são vivas, como a gente. E a gente só fica doente normalmente a gente fica doente quando tem alguma coisa, alguma deficiência, a gente está fragilizado por algum motivo. E aqui, quando a gente, na nossa horta, no nosso vasinho, na nossa horta no chão, normalmente as doenças chegam quando tem também alguma coisa que não está muito bem compensada, está bem descompensada. Uhum. Perdeu o equilíbrio é alguma coisa. Está desequilibrado, exatamente, a palavra era essa. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer para isso, para que isso não aconteça, é cuidar da terra. Isso. Então, se a gente cuida da terra bem cuidado, faz uma boa adubação, e já que a gente está falando de fazer caldas com ingredientes caseiros, vou até dizer aqui, Dai, como que dá para fazer isso também com coisas que a gente tem em casa também, da gente equilibrar a nossa terra, fazer com que ela... Eu estou quase comendo morango aqui, gente. Não sei se dá para ver, mas eu estou roubando morango aqui, comendo ao vivo com vocês, mas está muito bonito mesmo. Aqui é um exemplo. Uhum. Esse vaso aqui, essa é uma bacia de cerâmica, ela está adubada só com isso que eu vou falar. O que eu fiz aqui? Eu peguei casca de ovos, né? Que é o cálcio. Casca de banana, que tem potássio. Bastante potássio. E coloquei também borra de café, que tem nitrogênio e tem potássio também, tem sódio, tem diversos outros micronutrientes na borra de café. Como é que eu fiz? Eu peguei a casca de ovo e a casca de banana e tem que deixar ela ficar bem sequinha. Então, tá vendo que a casca de banana está pretinha? Porque estava no sol, tem que ficar bem sequinha. Daí tá dando para ver, meninas, o que ele está mostrando? Tá tranquilo na filmagem aí? Tá, né? Então tá, vamos lá. Daí então quando estiver bem sequinha, a gente bate no liquidificador, pega a borra de café que também já está sequinha e mistura tudo. E você pode utilizar à vontade. É um adubo que não vai fazer mal para as suas plantas, então pode colocar muito e ele vai sendo liberado lentamente para as suas plantas. Aqui nesses morangos e na cebolinha, tem só isso e mais uma outra coisa que é importante, se a gente tiver disponibilidade. Aqui na casca de banana já tem, casca de banana e na borra de café já tem potássio, mas aqui eu coloquei cinza de madeira também. Aquela cinza que quem tem fogão a lenha em casa pode pegar e pode colocar. Não vale cinza de churrasqueira, porque na cinza da churrasqueira tem uma coisa que é ruim para as plantas, que é o sal que cai da carne e tal, então aquilo ali não é legal. Então, mas qualquer cinza... Mas a cinza de fogueira é válida, São João? Nossa, a cinza de fogueira de São João... Agora é a época, né? Vai na pizzaria, pede na pizzaria, a lenha e tal, eles sempre dão pra gente. Então, se você faz isso, você já vai fazer um adubo bem equilibrado, que vai sendo liberado lentamente para as plantas. E, além disso, é importante também, se a gente puder fazer, olha, eu vou mostrar aqui na minha mão, essa terra aqui do vaso, aqui tem um substrato e eu protegi esse substrato, fiz a adubação, protegi esse substrato com casquinha. Vou mostrar para o pessoal lá na câmera, lá, enquanto você vai falando. Tá bom. Essas casquinhas né? Também vai te trazer isso. Então, perfis aí. Ou pode ainda fazer, secando no sol, põe no forno uma meia hora. Fica a dica, anota essa dica aí, hein? Põe no forno por uma meia hora, ela vai ficar sequinha e você já pode fazer isso na mesma hora, você vai poder utilizar no mesmo dia. Nunca utiliza isso sem compostar, principalmente a casca de banana e a borra de café. Se você pega a casca de banana ainda molinha, ainda amarelinha, fresca, né? E coloca aqui, ou a borra de café também sem ser sequinha, você pega do coador de café e coloca aqui dentro, vai fazer uma meleca aqui no seu, né, vai fermentar aqui dentro, vai fazer mais mal do que... Vai esquentar as raízes, não vai dar certo. Então tudo você espera desidratar, espera secar, igual o Juarez falou, né, Juarez? Sim. Para você poder usar. Beleza, falamos de adubação porque
se você não adubar bem, vai dar muita praga e muita doença mesmo, independente de qualquer controle que a gente for falar aqui, né? Então a primeira dica mesmo é a adubação. Segunda, Juarez, plantas. Que história é essa? Conte-me. Que história é essa de plantas antagônicas e companheiras? Conta aí. Tá bom. Na natureza, tudo se relaciona, né? Você vai numa floresta, aqui a gente está aqui no bioma cerrado, você nunca vai ver uma florestinha só de pé de caju, por exemplo, que é uma árvore nativa do cerrado, ou cajuzinho do cerrado, ou uma florestinha só de pé de pequi, não vai ver nunca isso. Vai ter sempre um pé de pequi, um pé de caju, um pé de murici, eles vão se intercalando e vão se relacionando e se protegendo, de modo que se chega um predador de um pequizeiro aqui, por exemplo, ele pode até, tá bom, os gafanhotos que estão vindo tomara que não cheguem aqui, né, mas que estão vindo por aí, estou falando que podem chegar no Brasil, cheguem no piquezeiro. Eles vão bater no pé de piqui, podem depenar aquele pé de piqui. Mas até que ele chegue no próximo, ele vai ter um monte de inimigos naturais na floresta que vão que vão impedir ou vão atrapalhar pelo menos que ele chegue lá. Na nossa horta, a gente tem que imitar ao máximo isso, essa diversidade. E as plantas na natureza se protegem e as plantas da nossa horta também se protegem. Principalmente essas ervas aromáticas, as plantas aromáticas, aqui no caso eu tenho uma cebolinha, mas poderia ser um manjericão, por exemplo, uma salsinha, um coentro. Todas essas ervas aromáticas, a gente adora esse aroma, esse cheirinho bom que elas soltam, que vão para a nossa comida, que vão para o nosso chá. Mas diversos bichinhos detestam isso. Então, quando você coloca uma erva aromática perto das outras, aqui, que tem menos defesas, ela protege, ela lança como se fosse um guarda-chuva aqui, que vai proteger todo esse microambiente que a gente fez. Como se fosse um campo de força, vamos dizer assim? Podemos imaginar como se fosse um campo de força? Que repele. Isso. Além disso, tem uma coisa legal, porque elas também... aqui a gente tem dois tipos de plantas aqui. É sempre bom a gente colocar diferentes. Tem, por exemplo, uma hortaliça de fruta, que é o morangueiro, e tem uma cebolinha, que é uma de folhas, né? Como se fosse uma folhosa, mas é uma aromática de folhas. Elas precisam de nutrientes diferentes. Aqui o morango, ele vai precisar muito mais, por exemplo, de fósforo para dar flores. Está vendo que ele está florido, tem frutinha para dar flores e dar as frutas, né? E a cebolinha vai precisar mais de nitrogênio. Então, cada uma vai pegar uma coisa da terra, uma não vai roubar da outra, não vai competir com a outra, e uma não vai fazer sombra na outra também. Então, sempre procure isso, que você vai ter uma hortinha bacana e tal. Então, são essas plantas que a gente chama de, no caso aqui, são plantas companheiras. Tem algumas que são antagônicas, que brigam entre si. Essa aqui estão se ajudando. Aí tem as rodas que... Vou falar até um pouquinho mais dessas que se ajudam, né? A gente nunca deve, porque a gente pode também pensar assim, tá bom, vou misturar minhas plantas. Vou colocar aqui alface e couve. Como eu disse, as duas, alface e couve, são plantas que ambas vão precisar de nitrogênio, por conta que elas querem crescer. O nitrogênio é o responsável por essa parte aérea, essa parte que a gente vê. O verde, né? O verde, né? Que vai ajudar a fazer a fotossíntese e tal, a clorofila, nitrogênio é ligado a isso. As duas vão competir pela mesma coisa. Então é sempre bom você colocar ervas de plantas que vão ter exigências diferentes. Nunca colocar, se você fosse colocar, por exemplo, cebolinha com alho, vão precisar da mesma coisa. Então não é legal. Então, outro exemplo, poderia ser, por exemplo, rabanete, que é embaixo, raiz com uma rúcula, um espinafre. Sim, ótimo. Bom exemplo esse. Né? Sim. Uma cenoura com alface. Cenoura. Cenoura embaixo, alface em cima. Beterraba com alface. Beterraba com alface. Isso. Então, além delas se protegerem, elas não vão competir pelo mesmo nutriente e você aproveita muito mais o seu espaço. Então, aqui a gente
aproveitou aqui esse meiozinho aqui para colocar a cebolinha, então vai ter duas coisas diferentes. E tem as plantas que são antagônicas. Mas assim, não é que elas sejam, não é que elas briguem por querer, mas por exemplo, o hortelã, se a gente colocasse um hortelã aqui no meio, não ia dar muito certo. Ela é uma aromática, ela protege a horta também, mas ela é uma erva que tem um problema sério, que ela é muito invasora. Ela vai crescendo, ela é invasiva, ela vai crescendo e correndo. Ela é tão danada, eu vou falar só para complementar aqui, vou passar para a Carol que ela quer fazer uma pergunta aqui. Ela é tão danada que tem um processo chamado lelopatia. E aí ela vai por baixo, ela é tão assim, questão de sobrevivência, né? A gente não julga as plantas não, porque elas são adaptadas para sobreviver. Então ela vai por baixo soltando substâncias químicas para inibir o crescimento da outra. Então ela meio que vai sufocando. Quando a gente vai plantar normalmente essas mentoladas, a hortelã propriamente em si, enfim, a poejo, a gente dá preferência às vezes plantar sozinho ou plantar entre elas, porque aí a briga deixa elas brigarem, né? Mas assim, a gente não, plantar sozinho, eu tenho a experiência de achar mais fácil de lidar quando você limita o crescimento dela. Então, por exemplo, em canteiro, eu gosto de ter um limitador, tipo um pneu, um vaso, alguma coisa para limitar o crescimento dela, senão ela acaba prejudicando as outras. Só ainda pegando esse gancho do hortelã, uma coisa que eu tenho feito e tem dado certo nas hortas que eu tenho cuidado, vou pegar aqui esse vasinho aqui, não é hortelã, é uma salsinha, mas quando não tem jeito, eu tenho que ter o hortelã junto com as outras plantas, eu coloco o vaso de hortelã inteiro lá dentro, sem tirar do vaso. Isso! Ele vai continuar sendo molhado aqui por cima, mas ele não vai lançar as raízes por aqui. Então você... Se quisesse montar algum vaso desse maior e quisesse ter hortelã, você encaixa o vaso direto no vaso maior. É isso a dica, né? Sem tirar aqui do plástico. Sem tirar, porque senão depois você não vai ter. Aí você pergunta assim, isso é uma boa colocação, porque são estratégias das pessoas que já entendem disso e fazem. E aí, por exemplo, você fala assim, poxa, mas eu vi a oficina do Juarez e da Dai lá, falaram da hortelã. Mas eu vi plantado num vaso com mais ervas, eu vi o vaso de 7 ervas lá e tinha hortelã. Aí você vai olhar direitinho, aí você cavuca lá, você vai ver que vai estar no vasinho assim, tá? Igual o Juarez falou. Porque às vezes a gente fala as coisas assim, depois o pessoal vê diferente e questiona, né? Sim. É bom dar essa dica. Fala aí, Carol. A primeira, eles pediram para falar um pouco de formiga. E a segunda, onde tem algum livro, algum site que você indica que tem essas melhores combinações do que eu planto com o que? Deixa eu até trouxe aqui, olha o que eu trouxe. Horta em Pequenos Espaços, um livro muito bom da Embrapa. Carol, dá uma olhada aí, se for em todos. Eu vou escrever, é melhor. Tá? Mas tem esse livro aqui, ó, Horta em Pequenos Espaços. Inclusive está disponível para download gratuito, né? Tá liberado agora na quarentena, corre lá no site da Embrapa que vocês vão conseguir Embrapa baixar. Hortaliças. Muito legal. Aqui aí assim, nesse sentido, se você quiser saber mais sobre as ervas e conhecer as ervas medicinais, aí tem um e-book do Instituto Arapoti que está no site, institutoarapoti.com.br, e aí das ervas tem aqui e fala como plantar, fala tudo, fala até da aromaterapia. Então você baixa lá que você vai ver sobre tudo de ervas medicinais, tá bom? Vai entrar lá, cartilhas e manuais. Além disso, nós já falamos aqui, uma coisa legal assim é você ir sempre experimentando. Horticultura é acerto e erro mesmo. Eu já errei muito, hoje eu acerto mais um pouco, mas ainda erro até hoje. A humildade. Desde quando eu ainda mato alguma plantinha. E o que a gente ia falar é que essa tabelinha de plantas, quais são as plantas companheiras, quais são as plantas que são antagônicas, se você pesquisa na internet, põe no Google plantas companheiras e plantas antagônicas, vai aparecer tabelinhas prontas já de gente que já experimentou, como eu, que vou colocando lá. Essa semana, por exemplo, eu coloquei esse exemplo aqui, do hortelã com a cebolinha, que deu super certo. Poderia ser no lugar da cebolinha um alho também, daria certo. Se quiser também, gente, o curso Horta Fácil, que é o meu curso de horta online, Juarez, tá por R$ 9,90. Nossa, R$10. Para, você, né, puder investir R$10 na sua vida, na sua saúde, para, né?
Então, R$10, depois se inscreve aí nos comentários, eu quero, que aí depois as meninas vão responder com o site do curso Horta Fácil. E lá ensina, Juarez, porque é um curso literalmente para a pessoa que está querendo plantar em casa, aprender a fazer. Aí fala de adubação, com um pouco mais de calma, como a gente falou aqui, né? Fala, tem as tabelas de planta companheira e antagônica, então se você se interessa em ir mais a fundo nesse tema, também você pode fazer o curso aí que está disponível e você vai ter essas informações. Sobre as formigas, eu acho que daqui a pouquinho a gente fala desse assunto porque vai estar junto com outras. Vamos falar no finalzinho? Segura essa pergunta aí, Carol, não deixa a gente esquecer não. A gente fala das formigas no final como um ponto de curiosidade. Sim. Se não, galera, parece que 1 hora é muito tempo, mas não é. Quando a gente está falando aqui, não é muito tempo não, senão a gente foge demais. E as formigas, elas nem sempre são inimigas da horta, vamos explicar isso. Isso, porque tem uma conversa para responder essa pergunta, isso, né? Então a gente falou do quê? Da adubação, plantas companheiras e antagônicas. Aí, tá bom, você fez uma boa adubação. Isso. Você plantou plantas companheiras aqui. Isso. E mesmo assim, pode ser que venha problema. E se vem fungo? Se vem fungo, por exemplo. Primeiro eu quero falar assim, que tem assim, a gente pode dividir os, vou chamar de praguinhas, esse é um nome, é uma injustiça, mas vamos chamar de praguinha. As praguinhas que atacam a nossa horta, a gente pode dividir em 2 grandes grupos, né? Um que a gente pode chamar de bichinhos mastigadores. Isso. E outro que a gente chama de bichinhos sugadores. Os bichinhos mastigadores, vou mostrar aqui um exemplo do que a gente faz aqui, por exemplo. Aqui, ó. Os mastigadores são esses que vão... Aqui a gente tem uma folha de aquele repolho roxo. Olha o que o bichinho fez aqui. Né? Um desses bichinhos mastigadores. Tá dando pra ver, meninas? São... Tira do mundo da máscara. Tá aqui no preto. Eu vou levar à frente esse preto. Então, é porque fica mastigadinha a folha, né, Jorge? Fazem buraquinhos mesmo. Ó, vou colocar as duas aqui, que são 2 exemplos que estão mastigados. Esses bichinhos mastigadores estão, o que são? Lagartas, por exemplo de bichinho mastigador, diversos besourinhos, lesmas também, caramujos e tal. As lagartas. Deixa eu mostrar aqui que o Juarez trouxe o ovinho da lagarta, gente. Pensa no carinho que essa oficina foi preparada aqui, ó. Foi aqui? Mais perto. Ontem eu estava trabalhando numa horta, e flagrei o momento em que uma borboleta, a lagarta é, vamos dizer assim, uma filhotinha da borboleta, o momento em que a borboleta chegou no pé de rúcula e pousou e rapidinho começou a colocar os ovos, que são esses bichinhos, essas manchinhas amarelinhas aqui. Com poucos dias, ela vai virar lagarta. Aqui tinha lagarta, não sei se ainda tem. Deixa eu mostrar. Com poucos dias elas vai passar para a fase de larva, que vai virar lagarta. E essas lagartas nascem já com muita fome, elas são vorazes. Aí elas querem comer rapidinho. Então esses são os bichinhos mastigadores. Vamos ver como é que a gente vai tratar deles. Tá bom. Além dos mastigadores, tem outra categoria dos bichinhos que eu falei antes, que são os bichinhos sugadores. Que são bichinhos que normalmente dão no verso das folhas, principalmente do couve, da rúcula, que você olha, tem um monte de bichinhos assim, ou branquinhos, ou marronzinhos, ou verdinhos, né? Cinza. Então são os sugadores e, na maioria das vezes, eles são ácaros, mas a gente vai falar deles daqui a pouco. Primeiro vamos falar de outros bichinhos que são os fungos. Boa. Que aqui a gente tem alguns exemplos deles. Olha, vou mostrar para vocês. Todos eles, tem 2 tipos aqui, né? Tem. Então tá, vou mostrar lá. Tem esse que fica escuro, mais preto, e esse aqui que fica branquinho. Esse que fica escuro, dá muito assim nos cítricos, nas laranjeiras e tal. É um funguinho que a secreção dele é muito doce. Daí vem outro que pousa aqui para comer a secreção docinha dele. É um processo que não vai dar para explicar aqui agora, mas esse segundo é que faz a folha ficar assim pretinha, que é uma doença chamada fumagina. Aí a planta vai parar de fazer fotossíntese e não vai parar de produzir. Vira como se fosse uma cobertura, uma camada. Vira uma cera.
Uma cera, isso, boa, Jair, da forma boa didática de explicar. Além dele, você mostrou essa que fica essas manchas brancas, né? Isso, aqui mancha branca tem, ó. Aqui uma folha de mostarda, ela deveria estar bem verdinha, como aqui nessa folha de morango, mas ela está branca. Então ela está atacada por um outro fungo chamado oídio, que é um fungo que a gente pensa que o fungo só dá com alta umidade. O oídio é um fungo que dá nessa época agora do ano, que a gente está aqui no centro-oeste, no período de seca. E é quando tem menos umidade, quando o tempo está mais seco mesmo, é que ele vai aparecer. Ele ataca muito a abobrinha, quiabo, pepino, a gente trouxe aqui o tomate. Atacou até minha capuchinha, tá ligado? A capuchinha, né? Aqui uma folha de pepino. Então, vamos ensinar duas receitinhas aqui primeiro para os fungos. Isso. Uma delas vamos simular aqui, pessoal. Ele vai dar a receita, a Carol depois vai postar aí nos comentários as receitas de todas as caldas, tá? Podem ficar tranquilos. A gente não vai fazer exatamente a mistura, mas vai dar a receita para vocês. E o legal que eu acho é você que tem horta, ter o hábito de ter a bombinha. Por quê também? Eu já vi gente fazendo tipo chumaço e aplicando aqui. Só que aí você coloca as gotas muito grandes, né? E aí não faz 100% da cobertura foliada daquela planta que você está fazendo. E aí depois pode ser que você não veja tanto efeito. Então quando a gente trabalha com horta é importante a gente ter uma bombinha. Ah, mas eu não quero comprar essa bombinha que é mais profissional. Pega o spray lá do amaciante, de alguma coisa, de spray, para poder aplicar sem spray. É ótimo, né? Porque tem outros que são bem baratinhos. Poucos, 4, 5 reais você compra um daqueles. Isso. Essa primeira calda que vou ensinar, você pega uma bombinha dessa aqui, que vai caber mais ou menos 1 litro d'água, mas não vou falar de 1 litro d'água, vou falar da proporção. Pega 1 copo de vinagre. 1 copo de vinagre. Esse vinagre que todo mundo tem na cozinha mesmo. Pode ser vinagre de arroz, vinagre de álcool, de cereal. Isso é para fungo. Para fungo. A gente está falando do fungo, desses aqui, ó, galera. Só pra gente recordar, ele vai dar a receita agora dos fungos, de todos esses aqui que ficam branquinhos. A gente pensa que eles são inofensivos, mas eles destroem uma planta rapidinho. E o próximo passo é a planta ficar seca. Tá. O que a gente faz então? Pega 1 copo de vinagre e 1 copo de água. Só isso. Mistura, coloca no borrifador e borrifa sobre as plantas. Ele vai, o vinagre vai interagir com os fungos e vai acabar limpando as plantas. Se o fungo for esse que causa essa mancha branca, como a gente mostrou, daí tem uma outra coisa que a gente pode fazer em casa mesmo, também, que é uma calda de leite. Isso tudo que a gente está falando aqui não são coisas que a gente inventou agora. São coisas que a humanidade, desde que descobriu a agricultura, há alguns milhares de anos, vem fazendo, vem praticando, e hoje os cientistas estão confirmando e vendo como que é. Gente, se você olhar a questão do leite, tem aqueles boletins da Embrapa que tem a indicação do leite. Sim, mas são os boletins da Embrapa já pesquisando para tentar confirmar o que a sabedoria popular já fazia. E confirmou que dá certo. Como que é que faz? Para combater principalmente o oídio, que é esse que faz a folha ficar branquinha, você pega 1 copo de leite, uma parte de leite cru, sem ferver, e mistura com 10 partes de água. Basta isso para borrifar nas plantas. Ele vai criar aqui. O ideal é que você não espere chegar a esse ponto. Mas no começo você já vai ver que tem alguns pontinhos aqui, dá para ver. Essa aqui está mais leve. Essa aqui, por exemplo, está mais leve. Está começando. Nesse ponto aqui, você vai borrifar então uma parte de água, pode ser uma parte de leite, pode ser 1 copo de leite, mistura com 10. 1 para 10. 1 para 10, Se você colocar 1 copo de água, você põe 10 copos de água. Se você colocar 1 xícara de leite, você vai pôr 10 de água. Desculpa, é 1 para 10. É 1 xícara de leite e 10 xícaras de água. Aí depende da medida que você usar, se for uma garrafa PET e tudo, mas é uma proporção. Leite sem ferver. E vai borrifar, ele vai criar uma película aqui e vai fazer uma reação química em cima desses bichinhos e eles vão vai dar aquela fermentadinha. Vai dar fermentadinha. E não dá para guardar. Isso aí é para você fazer e usar no mesmo dia, porque senão vai virar uma coalhadinha dentro do seu borrifador. Então, vamos lá. E aí, beleza. Fungo eu tratei com leite, tratei com vinagre. Fechou. Sim. Por causa do nosso tempo. Agora eu quero pulgão, sugador. Pulgão é outro bichinho sugador, né? O que o pulgão faz? Ele
é aquele bichinho que chega na sua folha, você vai lá, pé de pimenta tem muito isso, pé de couve, a folha começa a enginhar, fica bem enrugadinha, e aí você vai olhar por baixo dela, tá cheio de uns bichinhos pequenininhos, que às vezes tem alguns que até tem asa, que voam. Né? Então, branquinhos, verdinhos, marronzinhos, né? Isso. Cochonilhas também. Cochonilhas, pulgões e cochonilhas. Normalmente branquinho é cochonilha. Aí, esses bichinhos, eles são terríveis. Eles podem também pôr a perder uma horta. Rapidinho. O que você faz? Nesse caso, esses bichinhos, todos os ácaros têm essa característica, que eles têm a respiração cutânea. Eles respiram vamos dizer, pela pelezinha deles, grosseiramente falando. Então eles têm uns porozinhos por onde eles respiram, não é como a gente que respira pela boca, tem pulmão e tal. Então esse é o ponto fraco deles. O que você vai fazer então aqui? Vai pegar um borrifador também, vai colocar 1 litro de água aqui no seu borrifador. 1 litro de água. 1 litro de água, essa receitinha vai ficar lá também na descrição. Vai, não precisa ficar agoniado para anotar, vai ser colocado nos comentários. Coloca aí, eu quero a receita. 1 litro de água, 1 colher de sopa de detergente neutro, detergente líquido neutro, esse detergente também que todo mundo tem na cozinha para lavar a louça. Se for de coco é melhor. Por que eu estou falando neutro? Porque se for aquele vermelhinho que tem gosto de cheiro de maçã, sua planta vai ficar com gosto daquilo depois. E o neutro não vai deixar gosto nenhum. Então, 1 litro d'água, 1 colher de sopa de detergente, 1 colher de sopa do óleo que você tiver em casa, que você cozinha. Isso. Qualquer óleo. Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol, azeite, aqui tem uma lata de azeite. Pode óleo usado? Não pode. Não pode óleo usado porque o óleo usado também vai ter resíduo de sal. Né? Se você fritou um bife, ele ficou com sal. Então não pode, vai manchar a planta, vai fazer Pode leite de caixinha? Daquela outra receita ainda? Pode colocar leite integral de caixinha, ele resolve também. O melhor nesse caso, a pergunta é se aquela receita anterior pode ser com leite de caixinha. Leite integral, se for de saquinho, melhor ainda. E se for aquele leite que a gente compra ainda nas feiras, que a pessoa tirou lá na vaca e trouxe para vender sem ser fervido nem nada, aquele que a gente compra nas garrafas PETs, aquele melhor ainda. Né? Na minha horta eu uso assim. O que eu faço? Eu vou na feira, faço isso uma vez por ano só para poder comprar isso, né? Para comprar, não precisa comprar todo dia, eu compro uma vez por ano só, uma garrafa de 2 litros, eu uso um pouquinho que eu tenho que usar lá e congelo o restante. Eu vou usando o ano todo. Entendi. Então, aquele leite é melhor. Então a gente falou dos fungos, que é o leite de vinagre, a gente falou do pulgão, cochonila, esses sugadores usando sabão e com óleo, né? Aqui a gente tá... Só para concluir esse. Né? Então tá, então vamos. Porque, como é que a gente faz aqui então? Pegou 1 colher de sopa de óleo, 1 colher de sopa de detergente e misturou com 1 litro d'água. Emulsiona bem aqui e vai borrifar nas plantas em cima dos bichinhos. Então é importante borrifar também aqui, não só no lado da frente da folha, mas também aqui no verso embaixo, porque é onde os bichinhos costumam ficar na sombra. O óleo e o sabão vão impregnar na pelezinha deles, vai tapar os poros por onde eles respiram, os respiradores deles, e eles vão morrer sufocados. Então, acabou. Eles caem, assim, se você fizer isso 2 vezes por semana, durante uma semana, você vai ver que vai limpar todas as suas folhas. E se tiver lagarta? Lagarta é outro bichinho mastigador. Até trouxe aqui também uma... Olha só, que tristeza. Esse aqui é um pé de acelga que tem... Deixa eu mostrar ali pra ele. Aqui, olha, dá pra ver um bichinho mastigador aqui. Lembra que falei que mastigador não é só lagarta? Vamos colocar toda a culpa na lagarta, não. Coitada da lagarta. Tá vendo o besourinho que tem aí? A selga tá toda detonada, né? Então pode ser a joaninha que é bonitinha e tal também. Ela foi literalmente dizimada, né? A gente deixou pra sobrevivência. Essa aqui não dá mais pra consumir, pra comer. Então esses bichinhos eles vão fazendo furos e tal, mastigando, né? Por isso que a gente chama de bichinhos mastigadores. A questão da quantidade de aplicações. Tá. Vou falar já disso então. Os bichinhos mastigadores, o que a gente faz? Pega essa mesma receita que fizemos aqui para os ácaros, usando o óleo, o sabão e a água, e a gente vai acrescentar uma outra coisa que todo mundo tem em casa: pimenta. Se você põe, por exemplo, umas 2 pimentas malaguetas, umas 2 pimentas cumari,
Aqui nessa receita, você pode, antes de colocar o sabão, você pode pegar a água e bater com pimenta no liquidificador. Isso. Porque se bater com sabão vai virar aquela bote de espuma, né? Vai ficar legal. Fica a dica, né? Porque já fez coisa errada, né? Isso é porque eu já fiz isso e inundei a pia. Coloca tudo. Então é só você acrescentar a pimenta. Eu tô rindo que eu também já fiz, tá, gente? Esses bichinhos, por exemplo, eles adoram comer o morango, mas eles detestam comer a pimenta. Então eles não vão gostar da pimenta. Não vai deixar resíduo pra gente. Nenhuma dessas caldas que a gente está ensinando vai precisar ter um tempo para depois começar a comer. Você pode usar e comer no mesmo dia. Agora uma outra dúvida que sempre me perguntam. Quando aplica? Pode aplicar no meio do dia? Ah, não. Eu posso chegar lá no meio-dia e borrifar? Até assim, se for dentro de um apartamento, por exemplo, onde tem pouca incidência de sol, tudo bem. Mas se for uma planta que está no sol, tem que fazer ou de manhã bem cedinho, quando o sol ainda não está quente, ou no finalzinho da tarde. Eu prefiro sempre no finalzinho da tarde. Porque é mais garantido. Depois das 5 da tarde, que vai ficar a noite inteira. E sempre você faz isso depois da rega. Você molha as plantas primeiro, depois você aplica, porque senão se você jogar água depois por cima, vai lavar tudo, né? Vai lavar, vai tirar, você não resolveu nada. Tem gente perguntando também sobre esse ovinho que está aqui, né? Além da gente poder utilizar o ovo na adubação, a gente vocês podem ver que nas hortas do interior, principalmente na horta da avó, sempre tem umas casquinhas de ovos assim nas pontinhas de bambu, né, no meio lá. E é verdade, porque tem muito essa dica. Você já testou, Jorge? Já testei e é super legal. E a gente estava falando agora há pouco de como que a ciência vai comprovando a sabedoria popular, né? A Embrapa tem estudado sobre isso, diversos outros organismos têm estudado sobre isso. E a casca de ovo aqui, ela faz não é uma simpatia que a gente faz, né? Mas ela tem um efeito mesmo de espantalho. Funcionaria mais ou menos assim, a borboleta vem voando para pôr os seus ovos aqui nas folhinhas. Quando ela vê esse ovo aqui, ela percebe que tem algum animal predador, uma ave, e as aves são predadoras de insetos, né? Então ela vai falar, olha, vai pensar, né, na cabecinha dela lá. Tem o instinto dela lá de sobrevivência. Tem um ovo ali que é maior do que o meu. Eu não vou comer os ovos lá porque deve ter um animal maior que o meu lá. Seria como se a gente encontrasse um ninho de dinossauro, por exemplo, né, lá nas antiguidades, e vou fazer minha casa bem aqui pertinho. É claro que eu ia fugir, né? Então, por instinto. Então qualquer bichinho também vai fugir disso. E é só chegar do jeito que está aqui, né? Pega o ovo, coloca no palitinho, alguma coisa, pronto, certo? No espetinho. Está super certo. Então a gente falou, vamos só revisar, dos fungos, falamos dos pulgões, os sugadores, falamos agora dos mastigadores. E agora, pessoal, e se não resolveu tudo isso? Porque muitas vezes a gente pega alguma coisa que já está muito atacada, que a praga desse já está muito avançada. Sim. E essas caudas aqui podem talvez não fazer efeito, ou você não tem essas habilidades, também é uma questão de perfil, que você pode comprar algumas coisas também, né, Juarez? Pode fazer, pronto. Claro que a gente sempre dá preferência, pessoal, por tratar de maneira quanto mais natural, melhor, mas a gente pode precisar sim. E aí tem uma figura aqui que a gente pode falar, que também é natural, que é uma planta, que é o óleo de nim, né? O óleo de nim é uma planta, então assim, a gente pode usar então aqui para os pulgões, para as cochonilhas, a gente pode usar o óleo de nim também, se você não quiser fazer a calda natural. Pessoal, na área de horta, a gente tem como se fosse um supermercado. A gente está dando várias opções, né, Juarez? Tipo, imagina uma prateleira. Você pega aquilo que você se identificar mais, tá? E essa aqui é feita uma diluição. O que é diluição? Nesse meio litro aqui, ó, de óleo de nim, você compra em viveiros, lojas de agropecuária, você pode achar. Nesse aqui, você pode pôr 4 ml. Aqui tem meio litro. A gente não vai diluir, porque as meninas estão me apertando por causa do tempo, que já está acabando. E não vai dar pra gente poder fazer a calda, mas eu só iria pegar esse aqui, colocar aqui, agitar, coloca pra uma bombinha dessa e aplica. É muito simples. E tem uma outra calda aqui, pode falar? O óleo de ninho é um inseticida natural, uma planta. Ninho é uma árvorezinha asiática que chegou ao Brasil, né? O pessoal está plantando muito nas calçadas, principalmente do Nordeste, para espantar o mosquito da dengue. Isso, está sendo muito usado para o mosquito da dengue mesmo.
E tem uma outra que a gente usa também, muito para fungos, que a gente falou aqui, que é a cauda bordaleza, ó. Então, é dessa cor aqui, ó, ela tem uma cor forte, mas se você também comprar ela em pó, talvez ela não fique com uma cor tão intensa, tá? Mas é a mesma coisa, a gente faz a diluição, eu ia pegar 5 ml e colocar aqui no meio litro de água, mas vocês já estão conhecendo como é que funciona. Sim. Dá para fazer a calda bordaleza, tem receita, se você quiser fazer, não quiser comprar, também tem receita. Ela só é um pouquinho... Mas é muito mais fácil comprar pronto. Ela é muito trabalhosa, né? Ela tem todo um processo de... Para quem tem uma horta comunitária ou uma chácara que precisa de muito, tem pacotes de 2 quilos. Ontem mesmo eu comprei. Tem a calda bordaleza, tem a calda sulfocálcica, que deixa eu falar aqui, ó. Estou fazendo propaganda de marca aqui não, mas o próprio nome é isso mesmo, gente. Que é uma mistura, na verdade, tanto a bordaleza quanto a sulfocálcica, são mistura de cal com enxofre e cobre, né? Isso, a bordaleza tem cobre e essa aqui tem enxofre. Essa aqui é a base de 50% de enxofre, né? E a outra é baseada no cobre mesmo, é sulfato de cobre, né? E aqui é sulfato de cálcio, mas tem bastante enxofre aqui. Sim, e essa aqui serve para o ácaro também, inseticida, fungicida e para o ácaro. Essa aqui é uma boa solução, às vezes, para se aplicar de forma geral quando estiver lá. Esses pacotinhos pequenininhos são ótimos e você pode utilizar intercalando a bordaleza com a sulfocálcica. Na verdade, são fertilizantes, que são minerais que vão fertilizar a sua planta, mas vão fortalecer a planta com nutrientes, né, mas que também protegem. Isso mesmo, acaba protegendo. Olha, pessoal, então só para a gente recordar, a gente vai abrir para dúvidas, Carol, nós demos as 7 dicas aqui. A gente falou sobre adubação, falamos de plantas antagônicas e companheiras, falamos de uma calda simples, né, com as coisas que a gente tem em casa, né, na simplicidade mesmo para lagarta, para pulgão, para cochinila, falamos dos fungos. Demos outros 2 do óleo de linha calda bordaleza que você pode comprar, está disponível. E agora a gente abre para perguntas e vocês falam quanto tempo a gente tem. 10 minutos. Temos 10 minutos para responder. Vai lá, Carol. Fala sobre as 2 caldas que estavam no kit, por favor. Tá. Mostra elas, fala o que é cada uma. Mostra o kit. E fala que já está diluído. Quem foi? Então eu vou contar o segredo. Os condomínios parceiros do Instituto Arapoti ganharam um brinde do kit aqui. Pronto, contei, revelei o segredo. E aí a gente colocou o NIM, que é esse aqui que vocês viram. Que é o branco. Que é esse aqui, que tá branquinho, tá vendo? A tampinha amarela tá branquinho. Mas eu acho que o mais importante não é nem a tampinha. É você decorar que ele é branquinho. E a calda bordaleza, que é essa aqui, ó. E a gente fez ela, tá aqui, diluída nesse aqui. E ela é meio azulada, tá vendo assim? Então é azulado. Por causa do cobre. Isso, então tá aqui, tá? Então esses 2, quem ganhou o kit, tá aí. Fala do spray, que é só encaixar um sprayzinho. Isso, aqui ó, se você quiser, você encaixa ela de rosca, você pode encaixar o spray e fazer. Ou passar para o borrifador desse, ou o borrifador que você tiver em casa, tá bom? É que já tá pronto, pessoal. Já tá pronta para consumo. Isso, então acho que querem deixar já tá diluído. Aqui tá pronto para uso, né? Você já pode estar aqui, vocês vão só ver no borrifador e colocar, tá diluído. Vocês receberam prontinho, tá bom? Pronto para aplicar. Se tiver alguma coisa aí, aproveita o momento, né? Outra coisa, não vai ficar guardando isso aqui de eterno, tá bom? O ideal é a gente fazer a calda e aplicar na hora. Então, você que recebeu o kit, já usa logo aí onde você está precisando. A questão da frequência de aplicação. A gente pode aplicar também essas caldas, principalmente a bordaleza, a sulfocálcica, a gente pode aplicar preventivamente também. Né? Não esperar que vai chegar nesse ponto aqui. E aí, se for preventivamente, 1 vez por mês já é suficiente. Agora, quando já está atacado, o ideal é fazer 1 vez por semana até que elas... Ou então você faz aquele tratamento de intensivão, tipo, aplica 3 dias seguidos, observa. Aí se não resolver, aplica 3 dias seguidos e observa. Esses bichinhos, eles atacam muito, a gente percebe, os pés de mamão também. Então o pé de mamão começa a dar aquela ferrugem nas folhas e os mamões começam a ter manchinhas. Parece que foi beliscado por passarinho, parece que tem atacado por varíola, né? Tá cheio de catapora. Não é. É uma doencinha que também essas caldas resolvem rapidamente. Pé de uva, aquele pé de uva que fica com as folhas enferrujadas, qualquer
tipo de ferrugem, normalmente é fungo. Então essas caudas são excelentes para isso. Pode fazer essas caudas ou pode fazer também o Juarez deu a receita para vocês de naturais, pessoal, é muito bom usar preventivamente. Sim. Se a gente, do mesmo jeito que a gente cuida na hora da rega, é legal fazer essas caudas para prevenir, porque aí você não tem dor de cabeça. Quando você espera ficar assim, ó, aí também a chance de recuperação é diferente. É a mesma coisa assim, pessoal. Uma coisa é você cuidar da sua gripe, que você está gripado em casa. Aí você vai lá, faz um chá, toma alguma coisa e resolve. Se você estiver na UTI, aí, meu amigo, aí você já está assim, não é, às vezes, um chá não vai fazer diferença nenhuma, entende a relação? Então é a mesma coisa. Você tem que ver o estágio que está a sua praga, a sua doença e saber o que usar em função do estágio. Não quer ter? Previne, ó. Cuida da alimentação da planta, que é colocando nutrientes bons aqui na terra, nutrientes orgânicos. Faz isso, a gente não toma, você falou da gripe, eu me lembrei, a gente não toma suco de limão porque protege contra a gripe, tem vitamina C. Melhora a imunidade. Hoje, por exemplo, eu fiz uma garrafinha de água com gengibre, está no meu carro que eu fico tomando. Então, tudo isso protege o seu organismo e tal, né? Então, se a gente faz isso com a plantinha também, que é vivo, a gente tem que fazer isso também. Formiga. As formigas, conta a história das formigas. Tem 8 minutos. Tá. As únicas formigas que a gente tem que se preocupar, na verdade, são aquelas formigas carregadeiras, aquelas que normalmente são mais avermelhadas. Grandes, né? Se você pesquisar agora aí na internet, pesquise por saúva, né? Ou formiga cortadeira. Você vai ver, aquela que a gente vê na horta, ou na grama, no quintal, e tal, vê o caminhozinho dela, e vê como elas passam com aquelas folhinhas nas costas. Aquelas são formigas que a gente deve se preocupar. Depois eu vou falar como que a gente pode cuidar delas. As outras, que são aquelas pretinhas que também dão no açúcar, dão dentro de casa, não tem problema. Pelo contrário, elas são nossas amigas. Se elas estão subindo aqui na sua planta, e você percebe isso e fica assustado, a formiga está destruindo a minha planta. Na verdade, ela está subindo porque a sua planta já está com outro problema, que normalmente são os ácaros, que estão sugando a seiva da planta. Quando eles sugam a seiva, a secreção deles é doce depois, né? E a formiga sobe para comer a secreção deles. Ela se torna um indicador para você reparar que às vezes tem outra coisa que está acontecendo. Mais do que isso até, além de indicar que tem ácaro na sua planta, ela também ajuda porque ela come os filhotinhos do ácaro junto também. A joaninha também que a gente vê na planta, né? Eu falei que a joaninha pode atacar e fazer buraquinhos nas suas plantas, mas só quando há um desequilíbrio. Normalmente quando elas vêm também, aquelas bonitinhas, verdinhas pintadas de amarelo, não sei, quando elas vêm, elas estão vindo para comer os filhotinhos de pulgões e cochonilha. Elas adoram comer os filhotinhos deles, comem até eles também inteiros. E aí chegou a cortadeira, aí tá bom, essas então a gente não tem que se preocupar. Tem que se preocupar com a cortadeira. E com a cortadeira, se for possível, plantar um pé de gergelim dentro da horta ou próximo à horta, porque a formiga cortadeira vem, corta a folha do gergelim. As formigas, a gente pensa que elas comem as folhas, mas elas não comem. Na verdade, elas cultivam uma hortinha lá dentro do buraco. Não, lá é como se ela tivesse uma horta dentro do buraco. Ela come os fungos, né? Ela só alimenta, ela come o fungo. Ela só dá a planta para o fungo aumentar, se proliferar e comer. Isso, ela leva uns pedacinhos de folha lá para dentro do seu buraquinho lá. Elas fazem um papel ecológico muito importante. Quando elas levam isso, elas levam também matéria orgânica lá para a terra, para as raízes mais profundas, estão mais profundamente na terra. Mas elas causam estrago na agricultura de uma forma geral e nas hortas. Então, se você quiser combater mesmo, se plantar o gergelim já ajuda bastante. Então, porque ela vai levar a folhinha do gergelim para dentro da terra, essa folhinha do gergelim vai fermentar lá dentro, vai criar um fungo, como você disse, criar um funguinho, uma espécie de um cogumelozinho aqui, só que o cogumelo do mal. Né? Não tem aqueles cogumelos que... Outro dia eu estava fazendo um curso de como produzir cogumelos, aí eu perguntei se é verdade que se todos os cogumelos a gente pode comer. Aí a professora falou assim, olha, pode, mas alguns você só vai comer uma vez, que vai morrer depois. A formiga vai levar então a folhinha do gergelim para dentro do buraco, ele vai criar um cogumelozinho lá, um fungozinho,
A formiga vai comer o fungo do cogumelo pensando que ele é do bem e vai morrer. Morre inclusive a rainha. Tem também as bioiscas, né? Tem a bioisca também. Tem a bioisca que também você pode colocar, você compra nessas lojas de agropecuária, e aí tem a bioisca. Pior situação, que a gente não gosta muito de indicar, mas às vezes precisa. Não, a pior situação eu acho que é a bioisca mesmo. Né? Porque aquelas outras, aqueles outros formicidas químicos, pode ser banido, porque já a bioisca também é uma formicida, mas é uma formicida aceita pela agricultura orgânica, natural, não vai contaminar a terra. Se uma criança pegar e pôr na boca não vai fazer mal, né? Um animalzinho, um gato, cachorro também não vai fazer mal, não vai contaminar o lençol freático. Então, na pior das hipóteses, usa isso. Aqui em Brasília tem, na horta comunitária do Sudoeste, tinha um formigueiro gigante lá dentro da horta. E a gente conseguiu meio que negociar com o formigueiro. A gente não colocou formicida, não colocou nada. O que a gente fez foi tumultuar, a gente perturbou as bichinhas, o formigueiro. A gente chegava, sapateava em cima do formigueiro, né? Essas formigas elas não picam a gente, não pode sapatear, porque elas não mordem a gente. Aí a gente sapateava, jogava água no buraco delas e tal. Elas desistiram de ficar lá dentro da horta, elas mudaram para o outro lado do asfalto, pararam de vir. Elas fizeram outro formigueiro gigante, quando a gente viu elas estavam lá do outro lado. Tanto de perturbação. Então, pessoal, a gente precisa encerrar aqui, não dá para responder mais nenhuma pergunta. Se tiver mais alguma pergunta, coloca aí nos comentários. Em seguida, após a nossa oficina, a gente responde, não tem problema nenhum. E gostaria de fazer alguns agradecimentos, agradecer todas as meninas da Arapoti. Tem gente aqui participando de assembleia, de condomínio, junto com a oficina ao vivo. Está todo mundo se virando os 30. Literalmente aqui, Juarez, muito obrigada pela sua participação. Queria poder te abraçar, né? Normalmente a gente faz assim, mas a gente está na época de pandemia. Então, muito obrigada pela parceria mais uma vez. E agradecer a todos os condomínios e escolas que são parceiros do Arapoti. E fazer um pedido especial. Tem um minuto aí, Carol? Fazer um pedido especial? A Horta Comunitária do Guará está fazendo uma vaquinha. Se você quer contribuir com a gente está precisando de ajuda, né? É um projeto voluntário, quem está lá é 100% voluntário, ninguém ganha R$1 naquela horta. A gente planta e colhe alimentos orgânicos de forma comunitária. A gente está precisando de um triturador para melhorar nossa compostagem lá, que a gente não tem. A gente faz um método rústico e com minhocário, Juarez lá ainda. E a gente precisa de um sistema de monitoramento porque estão acontecendo alguns furtos, né? A gente coloca ferramentas lá, estão sendo furtadas. E, infelizmente, a gente precisa colocar para não ter mais prejuízo. E a gente precisa da sua ajuda. A gente ajuda tantas pessoas. Lá, pessoal, são mais de 160 voluntários. Nós entregamos quase 900 cestas no ano passado. Então, tem muita gente que está se beneficiando e que precisa. Segurança alimentar. Tá bom? Um beijo, Dadai. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Gente, o Carlos está participando. Tchau.